Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos estudar mais uma história da Bíblia. Olha aqui, nós estamos estudando o livro de Juízes, que é um livro da Bíblia, ele fica depois de Josué, e também é um período na Bíblia, o período dos juízes, o período onde Deus levantava homens e mulheres para que pudessem julgar o povo de Israel, para que ajudassem o povo de Israel a fazer aquilo que Deus estava querendo. E sabem, crianças, Deus levantava juízes principalmente em épocas que o povo de Israel não estava querendo fazer as coisas que Deus queria, não estavam querendo seguir ao Senhor. Então, às vezes, o povo estava adorando outros deuses, fazendo coisas erradas, se casando com mulheres e homens de outras culturas, com outros deuses, que Deus já tinha falado que não era para fazer isso, né? E é exatamente nessa situação que a nossa história vai começar. O povo de Israel, eles não estavam fazendo aquilo que agradava ao Senhor. Eles estavam adorando outros deuses, eles estavam fazendo coisas erradas. E Deus deixou que outro povo, os filisteus, viessem e dominassem o povo de Israel, como um castigo mesmo, né? Para que eles voltassem a servir ao Senhor. O povo de Israel era o povo de Deus. Ele não podia ficar adorando outros ídolos e outros culturas de outros povos. Ele era um povo separado por Deus. Mas não era isso que estava acontecendo. E durante 40 anos, o povo de Israel ficou com o povo filisteus dominando ele. Nós já vimos os filisteus em outras histórias, não é? Os filisteus eram um povo que era vizinho ao povo de Israel. E sempre eles estavam lá, querendo pegar as terras de Israel, querendo dominar o povo, não é? E vamos ver o que Deus fez para ajudar o povo de Israel, que já estava há 40 anos sob o domínio dos filisteus? Bom, Deus, ele mandou um anjo a uma terra chamada Zorá. Lá em Zorá morava um homem chamado Manoá. Manoá, ele era da tribo de Dan e ele tinha uma esposa. A esposa de Manoá era estéril. Vocês lembram que era uma mulher estéril? Era uma mulher que não podia ter filhos. A gente já viu outras histórias, não é? Ana, mãe de Samuel, do profeta Samuel, ela era estéril, mas Deus concedeu filhos a ela. Que outras será que vocês lembram? Isabel, prima de Maria, mãe de João Batista. Ela também era estéril, vocês lembram? Esposa de Zacarias. Já contamos essa história também, junto com o nascimento de Jesus. E Isabel também foi um anjo dizer para ela que ela teria filhos. E a esposa de Manoá, ela era estéril. Deus mandou um anjo conversar com ela, ir falar com ela. E ele disse assim para ela: olha, você vai ter um filho. Você é estéril, mas você vai ter um filho. Preste atenção, você não poderá beber do suco da uva, nem vinho, nada do fruto da videira, nem bebida nenhuma fermentada, nem comer nada do que seja impuro. Porque a criança que você vai esperar vai ser nazireu. Nazireu era uma pessoa que era consagrada ao Senhor. E sabem, tem uma coisa diferente sobre o nazireu. Não pode passar tesoura nem navalha nos cabelos, não podem cortar os cabelos de uma pessoa que é nazireu. Ele ficava com o cabelo bem compridão mesmo. E aí o anjo falou essas coisas para ela. E ela correu, depois que o anjo foi embora, ela correu para falar com seu marido, para falar com Manoá. E ela contou tudo para ele, falou: olha, veio um homem, com certeza é um homem santo do Senhor. E ele me falou que eu vou ter um filho. E ele me falou que eu não posso beber do suco, ou não posso beber de vinho, nem bebida fermentada, nem comer do fruto da videira, nem comer nada impuro, porque vai ser nazireu o menino. Manoá, então, orou. Ela ainda falou assim: eu não perguntei de onde ele veio e nem perguntei o nome dele. Manoá então orou, ele orou ao Senhor e ele pediu ao Senhor: Senhor, por favor, faz este homem santo que falou com a minha esposa voltar e me dizer como eu devo criar o menino, como eu devo criar esta criança que vai nascer. Manoá ainda não sabia que era um anjo de Deus, ele achava que era um homem santo mandado pelo Senhor. E Deus ouviu a oração de Manoá, ele ouviu a oração dele e novamente, quando a esposa de Manoá estava no campo, ele mandou o anjo para ir falar com ela. Mas dessa vez a esposa de Manoá correu para casa e ela chamou seu marido. Ela chamou Manoá para poder estar junto. E Manoá perguntou ao anjo o que nós devemos fazer, como devemos criar o menino.
Quando se cumprir as suas palavras, quando este menino vier, o que nós devemos fazer? Como devemos criá-lo? E o anjo respondeu: sua esposa deve fazer tudo o que eu mandei a ela fazer. Ela não pode comer da videira, nem beber vinho, nem beber bebida fermentada, nem comer nada do que seja impuro, porque o menino será nazireu e não poderá se passar navalha nos cabelos dele. Manoá falou assim: por que você não fica para jantar com a gente, sabe? Os judeus, eles tinham um costume de hospedar outras pessoas, de ser hóspedes. Isso é um costume que era deles e é um costume muito bom que nós devemos fazer também. Chamar outras pessoas para ir na nossa casa, receber com carinho, com amor. Às vezes fazer aquele café, aquele almoço, aquele jantar para uma pessoa que a gente gosta, para um pastor ou para um missionário. É sempre uma coisa muito boa, ou até mesmo para um irmão da igreja que a gente goste, que a gente ame. Viver em comunhão com as pessoas da nossa igreja, com os irmãos, com as irmãs, é sempre muito bom, é um prazer, é um privilégio que Deus nos ensina. E eles estavam fazendo isso. Eles estavam convidando, eles não sabiam que era um anjo, né? Achavam que era um homem de Deus, mas estavam convidando para entrar em sua casa e para comer com eles. Mas o anjo falou assim: olha, se eu for com vocês, eu não poderei comer nada, mas vocês podem oferecer holocausto, um cabrito em holocausto ao Senhor. E assim eles fizeram. Eles pegaram um cabrito e ofereceram ao Senhor em holocausto. E a Bíblia diz que uma coisa estranha aconteceu. O fogo, quando eles acenderam o fogo do holocausto, o fogo subiu até aos céus. E o anjo subiu junto com ele, junto com o fogo. Ele não tinha dito o nome dele para Manoá, porque ele disse a Manoá o seguinte: o meu nome não interessa a vocês saberem, vocês não conseguem entender o meu nome. E foi naquele momento que Manoá viu o anjo subindo, que ele e sua esposa perceberam que estavam falando com um anjo de Deus, com um anjo enviado da parte do Senhor. E eles se prostraram, se ajoelharam ali diante do altar e adoraram ao Senhor. E eles ficaram com medo, Manoá ficou com medo depois e falou: ai, 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 nós vamos morrer porque nós vimos a Deus. E a esposa dele falou: não, se Deus quisesse nos matar, ele não teria aceitado o nosso holocausto, o nosso sacrifício. Nem ele teria dito as coisas que disse para nós, que nós vamos ter um filho, como nós devemos criar este filho. Nós devemos fazer tudo conforme ele mandou, conforme o anjo tinha falado. Depois de um tempo, o que vocês acham que aconteceu? Nasceu um menino. E a esposa de Manoá o chamou de Sansão. E eles o criaram do jeito que o anjo havia explicado. E sabe, depois de uns anos, quando Sansão já estava grande, já estava adulto, ele foi até uma cidade, a cidade de Tima. Era uma cidade grande e era uma cidade filisteia. E lá ele viu uma mulher dos filisteus, lá em Tima. E Sansão, ele achou essa mulher muito bonita. Olha o Sansão aqui, bem cabeludo. Ele achou essa mulher muito bonita. Sansão, ele viu essa mulher, ele achou essa mulher muito bonita e ele voltou para a casa dele e ele foi conversar com a mãe e com o pai dele. Falou assim: olha, eu estava lá na cidade de Tima e eu vi uma mulher muito bonita dos filisteus. E eu quero que vocês vão e que vocês consigam essa mulher para ser minha esposa, para casar comigo. E o pai e a mãe dele falou: ora, mas não existe mulheres bonitas aqui do povo de Israel para que você se case. Você tem que se casar com uma mulher do povo filisteu. Lembra que eu falei para vocês que Deus não se agradava disso? Por quê? Porque ela era filisteia, ela adorava outros deuses, conhecia outros deuses, outras culturas pagãs que adoravam ídolos. Ídolos que não podem ver, não podem falar, não podem ouvir, não podem atender às nossas orações. E o povo de Deus era um povo separado para Deus, era o povo do Senhor. Então não era para eles ficarem se casando com outras mulheres de outras nações.
Mas Sansão não quis saber. Ele falou para o pai e para a mãe: não, é essa mulher que me agrada, é essa que eu quero. Sansão, ele não estava querendo aquilo que Deus queria. Ele queria aquilo que ele queria. Mas sabe, aquilo já estava nos planos de Deus. A Bíblia diz que eles não sabiam, nem o pai de Manoá, ou nem o pai de Sansão, nem a mãe de Sansão, nem o próprio Sansão. Mas Deus já estava usando aquela situação para que houvesse a derrota do povo filisteu. Lembra? Sansão, ele nasceu com um propósito: libertar o povo de Israel dos filisteus. E nós vamos ver como Deus usou esta situação para que Sansão depois lutasse contra os filisteus e pelejasse contra os filisteus e ganhasse, vencesse contra os filisteus. Bom, então Sansão, seu pai e sua mãe foram para essa cidade de Tima para ver essa moça, né? A moça que Sansão queria se casar. E a Bíblia diz que Sansão estava assim, ó, perto de umas parreiras, lá em Tima, quando ele ouviu um rugido atrás dele. Um leão estava vindo atrás de Sansão. E agora? O que será que vai acontecer? Será que o leão vai pegar ele? Será que Sansão estava armado? Será que ele não estava armado? Será que Sansão não vai conseguir libertar o povo de Israel porque o leão vai pegar ele, ó? O leão é um animal forte. Será que se a gente encontrar um leão por aí, a gente consegue lutar com ele e ganhar? Eu acho que não. Eu acho que o leão ia, ó, pegar a gente, me pegar, fazer picadinho da gente, né? Mas será que ele conseguiu pegar Sansão? E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Nós vamos saber na próxima história, tá bom? Então, ó, um beijo, amamos vocês. Lembre-se, nós amamos muito vocês, mas o nosso Jesus os ama muito, 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 muito mais. Até a próxima história.